Eu vou falar aqui hoje um pouquinho sobre teste de caos, né, usando o AWS Fizz, que é uma ferramenta da AWS, que faz, digamos assim, teste de caos, injeção de caos, de falhas dentro do contexto da AWS. Tá? Ela não consegue usar nada fora ali do que seja da AWS. E usando Postgres e Patrone. E aí, qual que é o problema disso? A gente tem que encarar os desenvolvedores do iFood e falar assim, ó, vai ter um aumento de latência, mas vai ganhar resiliência. E começar a tentar vender essa ideia de o aumento de latência não é tão alto. Eu vou mostrar ali para vocês que não é tão grande assim a latência, mas pode ser aplicação que tem uma latência maior e que vai aumentar e talvez para eles não faça sentido, ou faça se eles refatorarem a app, digamos assim. E o principal caso que a gente queria ver é não ter perca de dados, tá? Eu vou promover automático, eu não vou ver esse promote acontecendo visualmente, né? Vou ter um histórico, todo um registro, mas eu não vou ver. Então eu tenho que isso tem que acontecer automático sem perder dados para a gente ali. Ou se tiver perda de dados, a gente tem que ter mapeado isso. Sobre o AWS Fizz ali, né, que é um Fault Injection Service, ele é um serviço de injeção de falhas. Tanto que ele já fica até num hub de resiliência ali, tá? Se você olhar. Então ele é para você testar a resiliência, para ver se você vai fazer um caos e vai se recuperar daquele caos. Ele tem algumas opções, mas as principais basicamente são os experiment templates. Você cria um template e aquilo ali você pode reutilizar quantas vezes você quiser esse template. E eu vou falar direitinho ali, detalhar o que é o template, tá? Como é que cria o template. E você tem os experimentos, que são os experimentos, que basicamente é eu executar o meu template. Aqui tem uma tela mais ou menos do experimento, né, que já foi executado. Ele vai te mostrar qual o template que ele está usando, a hora que foi criado, a hora que realmente começou a executar aquela ação que você programou naquele template e a hora que terminou. E dados como se foi completado, se falhou, ou você pode dar uma opção de ele dar um skip se falhar. Porque você pode fazer várias ações, tá? Você não precisa fazer só uma cada vez. Você pode criar um template e falar, quero um reboot, quero uma falha de disco, quero um stop da instância e intercalar isso ali de várias maneiras. Tá? Vindo para o template aqui, tá? Quando você vai criar o template, basicamente, tem como você criar via SDK ali da AWS também, mas eu fiz via interface ali para ficar mais fácil entender e é bem simples também, tá? Para o teste básico ali que a gente queria entender do Patrone. Então, basicamente, você vai especificar o nome do template. Ficou bem ruim, né? Mas não sei se é o Datashow. Você vai dar uma descrição do template, um nome para esse template, que basicamente vai ser uma tag, e daí você vai dizer se você quer rodar isso em uma conta só ou em múltiplas contas, tá? Na AWS você pode ter várias contas com vários serviços em várias contas. E basicamente você só precisa de duas coisas. Uma ação, você vai dizer uma ação, né? Ou uma lista de ações que eu quero que ocorram, e meus targets, que é quem vai sofrer aquela ação. É uma instância EC2? É um RDS? É um disco EBS aqui, tá? Então ele é até listado como um. Esse disco EBS está ligado nessa máquina, mas ele é um recurso diferente. Por ser de rede, né? Eu tenho toda a sua divisão ali. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar um reboot na instância PG1, por exemplo, um reboot de novo nela, e depois um pause de disco, tá? Na AWS precisa simular uma falha de disco, basicamente ele faz um pause naquele disco e depois dá um play de novo nele. E daí esse reboot aqui, as ações você pode colocar digamos assim, um step que é só comece essa após essa terminar. Eu meti dois reboots, não faz sentido os dois rodar ao mesmo tempo, porque um deles vai falhar com certeza, porque a máquina já está rebutando. Então eu posso rebuta, espera esse reboot terminar e começa um próximo reboot. Sobre a edição de actions ali, basicamente você vai escolher qual que é a sua recurso que você vai fazer. Então aqui a gente, de EC2 ali, eu vou ter uma lista de EC2, de coisas que eu posso fazer no EC2. Boa parte deles são para SG, tá? Que são instâncias autoescaláveis ali dentro. A gente trabalhou mais com o reboot de instância mesmo, digamos, física, não esse aí, SG que é dinâmico. Então eu trabalhei com reboot e stop de instância. Para EBS, basicamente, ele só tem uma única opção, que é o pause do disco.
Aí aqui o que eu tinha falado, tá? Você colocar um start after, que eu falar, eu quero que isso aqui aconteça depois de X evento. No meu target, eu tenho basicamente, eu vou colocar um name, vou falar qual que é o meu recurso, por exemplo, o EC2, e eu tenho duas opções do meu target. Eu posso usar pelo ID da instância, ou o ID do meu recurso, tá? Toda ID na AWS tem um ID único, identificador daquele recurso, então eu posso apontar para ele, ou eu posso fazer via tag. Então eu posso colocar a tag X. E aqui está até o exemplo de tag, eu coloco o nome da tag e quer dizer, a key da tag e o nome da tag. O interessante de tag é porque você cria o template e aquele cara fica fixo ali. Se você colocou um ID do recurso, digamos que você fez um teste de produção e colocou o ID do recurso e não quer mais fazer o teste. Mas de repente alguém foi lá e viu aquilo e falou, vou dar um play aqui. Como está o ID, vai derrubar seu recurso ali no meio da hora que o cara mandou aquilo. E é um cuidado que tem que ter com o FIS, tá? Se ele tem permissão no seu ambiente, a hora que o cara executar, ele derruba o que tiver lá programado. Se você faz com tag, você pode colocar a tag na hora do seu teste, executar, vai ter a tag no seu recurso e vai executar. Depois você vai lá, terminou seu teste, arranca a tag, se alguém chegar lá e falar assim, vou dar um play aqui, aquele teste vai falhar porque não tem ninguém com aquela tag. Ele não executa em nada. Esse aqui é o baseado em recurso, né? Então, ele te dá até um select aqui, que você pode digitar até o nome do recurso, você consegue colocar uma lista, mais de um recurso. Um ponto do EBS, tá? Tem uma certa limitação, é que quando você faz um teste com o EBS, ele tem que estar tudo na mesma AZ. Deixa eu ver se eu coloquei uma... Eu não coloquei aqui. Mas vocês entenderem o conceito de AZ ali da AWS, tá? Que é zona de disponibilidade. Basicamente, eu tenho uma região, digamos, eu tenho São Paulo. Então, São Paulo é a minha região. E em São Paulo, se eu não me engano, são 4 existem lá, zona de disponibilidade. Se eu tivesse só a minha região de São Paulo e o data center pegou fogo, acabou, perdi tudo. Então, o que a AWS faz? Tá? Lá em São Paulo, eu tenho 4 zonas de disponibilidade. Então, digamos que eu tenho uma lá na zona norte, uma na zona sul, uma na zona leste e uma na zona oeste. Se o meu da zona norte pega fogo, meus recursos que estão nas outras zonas continuam funcionando. Então, eu não paro, eu continuo tendo a garantia que está lá. Mas num teste de caos com disco EBS, tem que estar na mesma AZ para funcionar. Se tiver duas instâncias, uma e duas AZ, você quer, eu quero pausar o disco, desce. Você vai ter que criar 2 testes, digamos assim, dois templates, um para cada AZ, especificamente para disco. Para EC2, não, você consegue parar em qualquer região. Pode parar recurso em múltiplas regiões. Isso, é um disco. Não. Cara, a AWS tem... Sim, o SSD, EBS é um disco de rede. Aí no EBS você tem vários discos que você pode escolher. Você tem um SSD, você tem o GP1, GP2, que na verdade é eu esqueci o nome do recurso. GP2, GP3, né? E a IO1 e a IO2, que são discos SSD. Isso. Agora é NVMe, né? Então, assim, o SSD que você falou, né? No caso, agora a gente está usando o NVMe, né? No caso. Isso, está dentro do EBS. Você escolhe o tipo que você quer lá. Eu acho que lá ainda tinha disco magnético, né? Eu não sei se a Amazon tirou. Ainda tem, né? Você pode escolher até isso lá. Mas o custo é quase o mesmo do disco SSD ou do disco NVMe. Como você pode colocar múltiplos recursos para o FIS, quando você vai fazer o seu teste, você pode determinar em quantos você quer rodar também, tá? Digamos que você tenha 10 réplicas de leitura ali no banco. E daí você fala, eu quero que aconteça só para 5 delas. Você pode usar um count. Ou um porcentagem, eu quero que aconteça só para 40% dessas instâncias aqui. Ou você pode usar o ALS e falar assim, todo mundo que eu taguei, toda a ID que eu coloquei, faz esse caos para todo mundo. Eu coloquei aqui só de exemplo, tá? A gente não fez esse, mas basicamente o RDS, você consegue fazer uns 2 testes ali que ele tem, que é um de failover do DB ali e um reboot. Você configura a YAML role, tá?
Então isso aqui também é uma coisa que você tem que ter cuidado, que quando você cria uma YAML role ali, aquela YAML role específica, ela vai ter a permissão de fazer coisas nos seus recursos. Então você criou um YAML role lá, ela vai ter a permissão de restartar a instância, derrubar banco, fazer o que quiser ali dentro do test custom. No AWS Fields você pode colocar também um stop condition. A stop condition basicamente eu posso usar o CloudWatch ou eu posso usar um Lambda mesmo, e que quando bateu X taxa de erros ali no meu CloudWatch, ele para meu teste. Então eu coloquei que eu queria um stop de uma instância por 10 minutos, bateu na minha trigger aqui em 1 minuto, o AWS Fields ele sobe seus recursos de volta. Quando eu dou um stop, não é que ele pare e eu tenho que manualmente voltar a minha instância. Quero que pare por 5 minutos, ele vai ficar 5 minutos parado e volta. Deu uma trigger aqui, ficou parado 1 minuto, por 1 minuto ele dá o start de novo e volta para você, tá? Recupera aquilo para você. Que é mais só uma telinha ali de alguns dados, né, que você pode conferir ali dentro do AWS Fields. Acho que eu já mostrei ali do template. E no experimento você pode vir, abrir o seu experimento que você criou e conferir o que ele faz, tá? Todos os actions ali, os steps, os targets que ele vai pegar. Então lá você consegue ter acesso a bastante informação. Acho que eu não tinha falado, acho que esse aqui não tem, mas tem como você direcionar logs do seu AWS, do AWS Fields também, ou para um S3 ou para o CloudWatch. E daí você pode ver o log do que ele foi fazendo ali na sua, no nosso caso, numa instância EC2, tá? Então vamos lá para os testes que a gente começou a fazer, tá? Primeira coisa, a gente não queria perder o latência. A gente quer manter a latência que a gente tem hoje com replicação assíncrona. Que a gente já tinha visto que, assim, sem nem testar, a gente sabe, né? Se eu tenho uma replicação síncrona, eu tenho que escrever numa máquina de master e esperar escrever com réplica, essa réplica confirmar que eu recebi o dado, para ir a época commitar isso. Então, basicamente, eu preciso de 2 escritas. Então, isso com certeza aumenta delay. Delay, tempo de processo, tá? De operação. Então, a gente vai vamos fazer um teste. O Patrone, basicamente, ele tem um parâmetro, uma config, que você diz, não promova um novo master meu se tiver mais que X megabytes de delay. E daí eu configurei para 0, falei, tá 0 aqui, então não vai promover, porque só vai promover para o novo se tiver mais que 0 MB. Eu acho que eu fiz só 4 testes. 3 dos testes eu tive esse erro aqui. E eu não estava escrevendo nada, tá? Isso aqui era só o post mesmo rodando e fazendo seus commits, gerando seus LSN. Ele simplesmente falhava. O que é essa falha aqui, tá? Basicamente, o que eu fiz? Eu fui lá e dei um stop na minha RW, na minha master, né? E eu tinha 2 réplicas síncronas. Quando eu dei o stop, o failover está automático. O patrão falou, tá 0 mega de replicação, eu vou promover então esse cara aqui. Esse cara meu virou o master. E daí, quando essa máquina aqui voltou, né, passou 5 minutos ali de stop, ele subiu de novo essa máquina. Quando ela subiu, deu esse erro aqui. Simplesmente a máquina falou assim, a timeline do seu master está diferente da minha. Então, assim, era 0 mega de replicação, não era para ter erro nenhum ali, digamos assim, né, considerando que não promove outra se não tiver mais que 0. E ele promoveu e quando a máquina volta, dava isso aqui. E daí o que eu tinha que fazer? Tentei recuperar com o archive e não consegui. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que refazer a máquina ali. Então, para a gente estar descartado assim, failover automático. Isso aqui, no nosso caso, lá ia gerar uma dor de cabeça tremenda. Pensa, 900 clusters, 50 promove de uma vez, quando volta eu tenho 50 máquinas corrompidas. Beleza, eu sei que teve a perca de dados, eu vou avisar para os times de Apple, nesse momento aqui teve um failover, a máquina não voltou, então teve uma perca de dados, vocês vão ter que reprocessar o dado aí talvez, e ia sobrar 50 máquinas para a gente ter que recuperar, tá? Refazer. Não. Recuperar uma máquina seria, por exemplo, essa aqui virou uma réplica, tá? Então eu tenho que pegar ela e, digamos, no meu caso lá, né, como era um teste, eu deletei todo o banco de dados aqui e dei um start de novo. Basicamente, no patrão, se você deletar a pasta data ali, a pasta do wall e dar um start, ele refaz a replicação todinha.
começo a fazer e a replicação, e esse aqui vira uma réplica de leitura. Então, basicamente, refazer que eu faço é isso. Seria isso aqui, tá? Eu tive que refazer uma réplica de leitura. Isso. De dados. Isso. Isso. Isso, eu vou chegar lá. Então vamos lá. Testou, para a gente não atender a replicação assíncrona, vamos então ir para a replicação síncrona e entender todos os efeitos, tá? Desde latência até todos os riscos de perca que a gente tem. Replicação síncrona, digamos assim, não é 100% perfeito e nem 100% garantido que você não vai ter problemas e que você não vai ter perca de dados, tá? Então a gente mapeou 3 casos que a gente pode ter perca de dados. O primeiro não é bem uma perca de dados, tá? Mas eu posso ter uma duplicação de dados. Que o que seria? O Postgres, isso nem é do patrônio, tá? É do próprio Postgres. Basicamente, o Postgres, quando eu tenho uma replicação síncrona, não é que ele só comita o meu dado localmente quando eu receber a informação. Ele comita localmente quando eu faço a operação e ele espera um ok da minha réplica para poder responder para a app. Se isso falhar, ele responde para a app que isso falhou. Acho que eu tenho até uma. Tem aqui. Então o que acontece se eu vou lá e cancelo minha transação que está aguardando um wait da minha réplica responder? Tá? Minha réplica está down e eu vou lá e minha app está travada. Eu não coloquei, ele está 5 minutos travado minha app. Aí eu falo, vou cancelar essa transação aqui, eu cancelei. Eu fiz um teste bem simples com PGSQL, eu coloquei replicação síncrona, mandei fazer um insert e minha RO estava parada. O insert fica parado, fica travado enquanto ele não tem assim para fazer a confirmação. Eu dei um Ctrl C no terminal para cancelar e o próprio PG já me informa aqui, tá? Dá um warning. Você está cancelando um processo de replicação síncrona e foi comitado local, mas sua réplica pode não ter esse dado, porque simplesmente ele comita. Acho que eu coloquei aqui, acho que não vai dar para ler. Eu peguei o meu script em Python ali, era basicamente um Psycop, né, com toda uma conexão ali, para simular uma aplicação mesmo, digamos, real. Na minha app, quando eu fiz esse cancel, eu recebo um erro lá na app, tá? Ele vai receber um erro de um exception, que a conexão foi encerrada inesperadamente. Então, se a app está no contexto que ela tenta um retry, ela vai tentar reinserir aquele dado. Então, se você não tem, digamos que, um unique key para aquele dado, ele vai conseguir inserir o dado e você vai ter dado duplicado. Tá? Então, esse é um ponto que a gente mapeou de um risco que tem. Então, assim, a gente tem que entender se a app está preparada para isso, se pode ter duplicação de dados ou não, no contexto de uma falha ali. Tá? E tem um outro ponto, que é se minha réplica síncrona e a minha master falha ao mesmo tempo, tá? Aí eu tenho perca de dados. Basicamente, eu tenho um cenário que volta à questão da latência. Se eu tenho uma primária e eu tenho, digamos, 10 réplicas aqui, se eu colocar as 10 réplicas síncronas, eu vou ter uma questão que eu tenho que esperar 10 máquinas responderem para a minha app. 10 não, né? 11 é a master e mais 10 réplicas responder assim, ó, tá ok. Cara, isso aqui pode crescer uma latência absurda para você. Tá? Então, o que a gente queria no contexto ali? Ter pelo menos uma réplica síncrona e essa réplica síncrona responder para a minha app. Só uma réplica síncrona responder, as demais são assíncronas. E digamos que eu estou num contexto que a minha primária e a minha sync caia, não consegui recuperar. Eu vou ficar só com a réplica assíncrona. E daí eu posso ter perca de dados, né? Pode ter ocorrido um dado aqui que não veio para cá. E um outro ponto que pode ter perca de dados é que tem como você travar isso, tá? Mas pode ter algum caso de uso. Que é o synchronous commit do PG, ele é a nível de transação. Então o desenvolvedor pode ir lá e na transação dele colocar um off. Você tem toda a sua estrutura com replicação síncrona, o cara meteu um off e fala, isso aqui não é importante. E bota um off. E vai rodando. Um dia aquilo vira importante, ninguém foi lá no código e arrancou isso. PG caiu, perdeu o dado, o cara vem te reclamar. Porra, seu banco aí está perdendo dados. Você vai olhar, tá o cara lá usando
dizendo que ele pode fazer aquele contexto ali, aquela sessão, pode fazer uma... Nossa. É. Vou fazer isso, faça com muito carinho ou não faça, né? De preferência, não faça. Dentro do Patrone ali, tá? Para você ativar o processo, basicamente é simples. Eu tenho 3 configurações aqui, tem uma quarta que a gente pode usar ali, que é uma tag. E no PG, basicamente, uma configuração. No Patrone, essa configuração... Eu acho que tem uma palestra amanhã sobre o Patrone, tá? É interessante vocês entenderem mais a fundo. Acho que não dá tempo eu falar mais aqui muito do Patrone. Mas, basicamente, o Patrone tem um DCS, tá? Eu posso configurar... Eu tenho um Patrone Emo, que é uma configuração a nível da minha máquina, da minha instância. Eu tenho 3 instâncias, eu posso ter configurações dentro de um Emo diferente. Mas o meu DCS é uma configuração distribuída. É Distributed Configuration, alguma coisa. Então, quando está no meu DCS, se eu tenho 10 réplicas de Patrone, essa config vai ficar para as 10. Na verdade, ela fica no etcd, que é um banco-chave valor que o Patrone usa, tá? Então, essa configuração fica centralizada lá e o Patrone usa essa info. Então, basicamente, eu tenho que ativar o meu Synchronous Mod Patrol. Isso diz para o Patrone, ó, gerencia o Synchronous Mod do meu PG. E nisso, o Patrone vai começar a gerenciar isso aqui, tá? Que é o Synchronous Standby Name. Ele vai colocar quem que é a réplica síncrona ali. Como que ele vai fazer isso? Baseado no seu node count. Eu tenho 10 réplicas, eu coloco 5 aqui. Então, eu falo assim, você tem 10 réplicas e você quer que 5 sejam síncronas. Então, essas 5 aqui vão ser síncronas, as outras 5 vão ser async. Uma síncrona morreu, o que o Patrone faz? Caça uma das réplicas e converte ela para sync. O Patrone tem algumas limitações nesse ponto, tá? Porque a gente acabou pegando. Se eu colocar 10 e digamos que eu só tenho 3 réplicas ali, o Patrone vai pegar as minhas 3 e colocar e continuar funcionando. Esse aqui, digamos que é um parâmetro no nível assim, tente fazer, tá? Não é que, eu quero ter 10 réplicas, você só tem 3, vou parar de funcionar. O Patrone não faz isso, ele continua funcionando. Eu estou só com 3, 2 morreu, fiquei só com uma. O que o Patrone faz? Ele continua funcionando, porque para o Patrone você tem uma réplica síncrona, eu continuo funcionando. O único momento que ele vai parar é se você tiver 0 réplicas síncronas. Aí ele trava, não seria bem ele, né? O PG trava ali que não consegue ter uma réplica síncrona para escrever. E tem uma questão desse mod strict aqui, tá? Que é importante você configurar, porque se eu não tenho esse mod strict, o Patrone coloca isso que eu acabei de falar. Ele coloca uma réplica síncrona e vai considerando. Se você tiver 0, ele para de escrever. Se você não colocar esse parâmetro, que o default é false, ou colocar isso false, o Patrone vai entender assim, quando eu não tiver ninguém que possa ser síncrona, eu aceito escrever na RW, mesmo não tendo réplicas síncronas. Então, se você não configurar isso, um dia você percebe que você teve uma perda de dados porque você não configurou esse parâmetro. Porque simplesmente quando não tinha uma réplica síncrona, o Patrone continua escrevendo, minha RW morreu, não tinha uma réplica síncrona, você perdeu o dado que foi escrito ali. E o Synchronous Commit, isso aqui é uma config do PG em si, tá? Você configura o modo de replicação síncrona que você quer. Basicamente tem 4 modos. Eu vou comentar agora deles. Esse parâmetro, o Patrone não exige que você coloque dentro do DCS, mas eu acho que é importante você colocar, porque se você colocou só numa das instâncias, aquela vai ser síncrona. A hora que se aquela morrer e um outro assumir e não estava dentro do DCS, estava dentro do YAML, o Patrone começa a escrever no modo async. Acho que não dá para ver bem. Oi. Aqui eu não sei se dá para ver legal, mas o Patrone basicamente ele tem um Patrone CTE, né, que é um client, que tem um comando list ali que é interessante que você consegue ver um pouquinho das informações. Por exemplo, quem que é o líder, se é só uma réplica async, ou se ele está tratando aquela réplica como uma sync standby, sabe? Seria uma réplica síncrona para o Patrone. Ele colocou lá no Synchronous Name esse cara aqui, né? Ele tagueou a role. E o NoSync, acho que eu esqueci de falar dele. O NoSync, basicamente, é uma tag que você coloca numa das suas réplicas para dizer para o Patrone, essa réplica aqui, eu quero que ela nunca seja síncrona. Para que serve isso? No nosso caso, por exemplo, eu tenho uma réplica em Ohio. E assim, eu não quero que... Eu vou mostrar para vocês. Ohio, se eu tenho uma latência de 5 ms, e de repente
eu começo a tratar a minha réplica de Ohio síncrono, aumenta 5 vezes, tá? Então, se era 5 ms, vai para 25 ms. E a gente não queria, do nada, o dev tá lá, nossa, minha latência era 5, foi para 25. Então, a gente não queria ter esse tipo de cenário. Passando rapidinho só sobre os modos aqui, tá? Você tem que definir qual que é o modo de replicação síncrona que você quer utilizar. O off, basicamente, é o async, tá desabilitado o sync, então é o async. E daí eu tenho o remote write, remote apply e o on. Basicamente, remote write, eu garanto que a minha replicação chegou lá no PG do meu outro lado, mas ainda não está visível para a pessoa. Como é que funciona o PG, tá? Quando eu escrevo um dado na minha RW, esse dado é escrito num wall, que é um LSN, né, que é um arquivo, fica todos os logs de tudo que eu faço ali, insert, delete, ele vai colocando sequencial. E daí esse wall é transferido para a minha réplica de leitura, e na minha réplica de leitura ela começa a ler esse wall e executar o que foi executado na RW. Então o remote write, ele remete ao wall ali. Então se eu peguei o meu wall e escrevi na minha RW, e o da minha RO ali, confirmou para a minha RW falando, ó, eu recebi esse wall. Para o patrone já foi sincronizado, está ok e segue vida. Então já dá o ok e permite comitar a transação. O remote apply, eu tenho que escrever o wall, confirmar que escrevi o wall e escrever em memória, para o PG já começar a usar aquele dado. Então quando eu uso o remote apply, o meu dado que eu escrevi agora na minha RO e a minha app recebeu confirmação, já está visível na minha RO. Tá? Na minha primary ali, na minha RW, já fica visível lá. E o on, ele tem que fazer tudo isso e escrever no data file. Então assim, qual que é a diferença então de eu usar o remote write, o remote apply e o on? Basicamente é que esses dois estão no wall, se a minha RW cair, o PG vai dar uma travadinha ali, porque ele tem que ler todos os walls que ele não carregou ainda, carregar para a memória, para depois ficar no estágio de, agora eu posso ser primária, porque eu li todos os walls e carreguei todos eles para a memória. Só muda isso, então assim, depois eu vou mostrar a performance que a gente teve ali, e para a gente acabou fazendo mais sentido usar o remote write, e alguns casos ali que o cara fala, eu quero consultar meu dado exatamente na hora que eu escrevi. Não sei porque faria sentido, você escreveu o dado, você tem seu dado, então talvez você consiga reutilizar ele. Mas pode ter casos que eu quero escrever agora e eu quero que lê exatamente agora o que eu acabei de escrever. Então, pegando um pouquinho da latência ali, tá? No teste que a gente fez, a gente usou uma C5X Large lá na AWS, que basicamente é uma instância performática para CPU, com 4 vCPUs, tá? E, se eu não me engano, 4 GB de memória. A minha latência foi de 2.3 ms. Se eu mudo para o Synchronous Commit On, minha latência aumentou para 5.6 ms, o que ficou 150% mais lento. Então, você tem uma degradação de 150. Dentro do próprio servidor PGBench. Mesmo caso, só que eu mudei para uma remote write. A minha latência foi só de 4.3%, então foi 90% mais lenta, tá? E a gente fez testes em produção lá e a gente chegou nesse nível aqui mesmo, de 100% mais lento, ou seja, dobrou a latência ali. Da app mesmo, tá? A app lá na camada, a gente roda no K8S ali, então a app lá no K8S comunicando via rede com o banco. A gente está migrando um pouquinho o nosso SO e também indo para uma família mais nova, tá? Que é a C7i, que é a mesma família C, que é performática para CPU, só que é a família mais nova ali da AWS. E fazendo essa mudança da família antiga para nova e indo para o ROC 9 ali, a gente conseguiu 57% mais lento. Então, assim, foi a evolução de toda a infra isso aqui, tá? Tanto do tipo de instância quanto do sistema operacional. Trazendo os números ali que eu tinha falado sobre Virginia, né? Então, o meu pior caso na Virginia, tá? Considerando o mod on, tá? Que é a replicação full ali disso. Eu tinha, né, a minha latência de 5.6. Quando eu começo a usar uma réplica síncrona em Ohio, que é outra região ali, isso foi para 26 ms. Então, 500% mais lento. E é o que a gente queria evitar quando colocou ali o NoSync. Baseado nisso, a gente acabou... Porque eu falei assim, né? A gente faz o teste de caos para entender tudo que está errado e o que a gente tem que resolver. Quando a gente viu que isso ocorria,
E é possível o cenário de eu perder uma RO e a minha RW tentar escrever nesse cara aqui, a gente entendeu que a gente precisaria de duas ROs aqui. Assim, é aquele ponto que a gente fala assim, resiliência às vezes tem um custo, né? Então, para a gente manter a resiliência do nada, a minha aplicação está com 5 ms e vai para 25 ms, e a gente colocou outra réplica aqui. Isso pode acontecer ainda? Pode, se essas duas caírem ao mesmo tempo, vai plugar aqui. Mas, digamos que é um cenário muito mais controlável, né? Eu consigo tentar controlar para uma réplica não cair. E o que a gente faz para tratar isso, tá? Isso a gente já usa há muito tempo, cada instância nossa sobe numa AZ diferente. Então, a AZ A da AWS caiu. Cara, a gente está, digamos, um pouco confortável, porque essa aqui vai morrer, mas essas duas estão em AZ diferente, elas não vão cair. Mas se você não faz esse controle na sua infra, de repente, essas três estão na mesma AZ, vai cair tudo, e você vai ficar só com essa. AZ é a zona de disponibilidade que eu tinha comentado antes. Isso. Daria para acessar, cara. O que a gente teria que tratar, tá? O que a gente trata lá é que hoje é async, então os devs, o que a gente tem lá, eles já entendem que é async, então as consultas deles são baseadas que seja async. Se houver um caso que o dev fala, eu quero que minha consulta seja totalmente síncrona, e eu tenho ali, digamos que o 2, tá? E eu tenho aqui 2. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá no patrone e colocar o meu count 2, que as minhas duas vão ter que ser sync para atender isso aí que ele quer. E aí eu tenho que falar, ó, vai aumentar a latência, porque agora você precisa de duas confirmações para ter uma escrita. Tá. Eu peguei alguns testes aqui, a gente fez bem mais, tá? Mas como o tempo é curto, acho que não vai dar tempo. Basicamente um reboot de uma RW, da minha primary, reboot das duas ao mesmo tempo, de um RW e um RO. Considerando, acho que esse cenário aqui, eu não coloquei duas réplicas de leitura, tá? Só uma réplica de leitura para facilitar o teste. Reboot da RO e depois um stop da RW e teste de falha de disco. Então vamos entender o primeiro teste ali. Eu fui lá no meu AWS Fizz e falei, rebuta minha primary. E eu tenho uma réplica síncrona e duas async. Quando eu fiz isso aqui, e o failover automático. Então eu só mandei fazer o reboot na instância, o patrone já foi lá, converteu essa primary, pegou uma das duas que estava aqui e falou, você agora é async para mim. E quando essa voltou aqui, ela voltou como sync. Então eu não perdi minha instância, que foi o caso que eu tinha no async. E tudo isso aqui aconteceu em 18 segundos, tá? Então o patrão conseguiu resolver meu ambiente e fazer tudo em 18 segundos. Se fosse uma ação humana, o que aconteceria, né? O cara teria que olhar de madrugada, às vezes acordar, aí chegar lá e falar, vixe, deu ruim aqui, a gente tem que promover alguém. Digamos que fosse async. Aí você tem que ligar para mandar acionar o desenvolvedor e falar, cara, morreu, pode ter perca de dados. O que a gente faz? Pode promover ou não? Digamos que essa aqui morreu e não quer voltar mais. E aí a gente dá as mãos, reza e promove uma e tenta recuperar o dado ali. Um caso de reboot de duas instâncias. Eu peguei a minha sync e a minha RW e matei as duas de uma vez só. O que acontece? Basicamente vai acontecer isso aqui, tá? Nada. O patrone, ele vai dizer, tá, que é o caso depois. Eu acabei faltando um aqui. Mas basicamente, digamos que eu matei essa aqui, e o que o patrone vai fazer aqui? Tá? Nada. Ele vai dizer, essa é a sync, eu não vou promover ninguém, porque eu só tenho o direito de promover se fosse sync. Como não é, eu não faço. Como foi um reboot, as instâncias voltam, a minha primary continua sendo a primary, porque o patrone já está gravado que ela é a primary, então ela pode continuar sendo primary. No subir, como essa está subindo, provavelmente o patrão vai pegar uma dessas duas e falar, você aqui é async agora, e esse cara vira async. Considerando que eu coloquei o count 1 ali, tá? Um reboot da minha RO e um stop da minha RW. Considerando que são sync, tá? Então eu tenho a minha primary, uma sync e duas async. Quando eu fizer um reboot da minha RO primeiro, e se eu fizer esse reboot e rapidamente derrubar a minha RW, não deu tempo de ter um async aqui. Então o que o patrone vai fazer, tá?
todo mundo vai ver, essa subir vai subir como async, e como a minha prima está parada, morreu, ele não consegue promover ninguém. Por quê? Porque quando eu derrubei minha RO primeiro, eu deixei de ter uma réplica async, não deu tempo ele converter ninguém para async, e logo em seguida eu derrubei minha primary, e daí como essa não volta, o patrão simplesmente ele vai travar. Ele falou, ó, não tinha mais ninguém para ser sync, então eu fiquei travado. O que a gente poderia fazer para resolver isso? Se eu colocasse duas sync, duas caiu, tinha uma sync, ele promoveria. Senão ele não promove, que ele respeita o fato de, cara, eu não tenho ninguém sync, morreu a primary e a RO que foi reiniciada um pouquinho antes, pode ser que ela não pegou algum dado que esse cara que tinha antes de morrer, então ele não promove. Falha de ADBS é o caso mais chato que a gente tem lá, tá? Basicamente, quando o meu disco falha, digamos que eu travei o meu disco aqui da RO, o patrone por 5 minutos. Eu fico 5 minutos sem conseguir escrever. Vai ficar 5 minutos lá a conexão da minha app, a não ser que tenha um timeout, né, na conexão da app, vai ficar 5 minutos esperando até que esse aqui volte e aí ela consegue inserir. O patrone, nisso aqui, acho que eu coloquei lá na frente, ele falha, tá? Ele não consegue resolver falhas de disco. Reboot tudo, ele resolve. Isso aqui não. Mesma coisa, se eu fizer simular uma falha do meu EBS, pausei meu EBS na primary, o patrone também falha. Tipo, vai ficar 5 minutos parado esperando, porque ele não consegue entender que o meu disco falhou. Então, o que a gente pegou ali, tá? Basicamente, o noSync true, que eu tinha comentado com vocês, eu coloco aquela tag na instância e falo, ó, patrone, eu quero que esse cara nunca seja síncrono, porque está em Ohio e vai causar latência. O patrone, ele não respeita isso, tá? Tipo, se todo mundo morrer, ele vai lá e arranca essa tag da sua instância que você colocou aqui nessa e faz ela virar sync. Foi até por isso que a gente colocou ter mais uma instância em Ohio para diminuir esse risco, tá? Simplesmente, o patrone, o que ele preza? Eu quero prezar alta disponibilidade. Então, você disse que quer aquela réplica 5, mas eu vou ignorar o que você falou, vou fazer ela ser 5 para continuar escrevendo. Tinha comentado, né, quando é um reboot ali o caso, o patrone consegue promover uma instância em 11 ou 18 segundos. É muito rápido, assim, cara. E nos testes ali a gente teve digamos que, um bom ganho ali, uma boa perspectiva. Sobre o disco, tá? Esse aqui é o ponto mais tenso, não sei, talvez a gente pode até abrir lá na comunidade o patrone e ver isso. Mas o patrone falha, assim, miseravelmente nisso, tá? Eu pausei o meu disco, ele não consegue promover, meu disco está pausado 5 minutos, vai ficar pausado 5 minutos. Aí eu falo, eu quero então promover, eu vou manualmente falar patrone, promova alguém. E eu vou lá e dou um patrone CTL failover, que seria dizer assim, caça uma réplica para ser promovida. O patrone simplesmente ele dá erro, ele não consegue saber que... Provavelmente ele deve fazer alguma consulta interna, a consulta não responde, e daí ele não consegue falar assim, vou caçar alguém para promover, sabe? Ele já dá um erro de cara. Então, para disco não é bom. Tem como resolver isso? Tem. Eu tenho uma falha de disco, vi que não está resolvendo, eu meto um reboot na instância, com reboot, aí eu falo, agora eu consigo tentar fazer alguma coisa. E, cara, basicamente é isso, galera. Acho que o tempo é pouco, mas se tiver alguma dúvida aí, pergunta. Não, cara. Lag em si não, mas... tá. A gente fez um teste em produção de uma app que por natureza, ela tem bastante lag. E assim, pode ter a lag sim, mas é bem controlado. Pode ter lag porque quando eu faço, no meu caso, que é o remote write, eu só garanti que eu escrevi no wall. Então, se está tendo uma porrada muito grande na RW, então assim, eu só estou recebendo, de repente, tipo, a minha RO ali, não está conseguindo ler o tanto que está chegando, vai acumulando. E quando isso acontece, a gente realmente tem um problema, tá? Quando a lag está muito alta e o patrone não consegue entender que devolver um commit síncrono, ele começa a dar umas travadinhas. Então a app, um insert que levava, sei lá, 10 ms, às vezes leva um segundo, porque o patrone está tentando recuperar aquilo.
Eu acho que você usar o sync on, eu acho que você evita lag, porque aí eu garanto que já foi escrito, tá? No caso, se eu usar o remote write, remote apply, eu posso ter. Mas com o sync on você garantiria isso. Só que aí você tem aquela latência de 150% a mais, em vez de só 90%. A Watchdog. Tá, a gente usa o Watchdog. A gente usa o Watchdog por um motivo bem simples, assim, trocando ideia com as pessoas, o que acontece com o Watchdog? Sabe? Se não tiver o Watchdog junto com o Patrone trabalhando ali, pode ter split bem, tá? Então, se for usar Patrone, talvez a pessoa que eu falar amanhã vai falar assim, o recomendado é que você use o Watchdog, não usar o Patrone sem o Watchdog. Você pode ter um split brain, que você vai ter 2 master. O Patrone, ele vai enlouquecer por algum motivo e vai criar 2 master aqui. E daí você não sabe quem que é o master que está certo, então você vai ter perca de dados. A gente usa. 50%, eu não sei se eu falei, 50% das nossas máquinas hoje já são Patrone, só que sem failover automático. A gente está preparando para usar o failover automático. E todas elas usam o Watchdog. Já? Ah, tá. Cara, a gente nem fez teste com o Split bem assim, porque trocou ideia com pessoas, o cara já falou assim, não faça isso sem o Watchdog ali, que vai dar ruim. Aí a gente já fez logo, que é bem crítico o nosso cenário, sabe? Então, assim, se uma pessoa já tem uma experiência ruim, é melhor a gente nem arriscar isso. Já sabe que é um problema. Fechou, galera? Então, tem mais um. Obrigadão a todos aí e bom evento.